Diego, que deve ser liberado, e Vitinho e Uribe na frente. Gosta desse time? Acho que são as opções que o Dorival tem imediatamente para colocar o time em campo são essas. Não vejo outra alternativa. O Rômulo é um ponto de interrogação, né? Ele vem sempre treinando, quando entra no time não dá liga, quando entra no time não se apresenta bem, mas para a função do meio-campo a escolha tem que ser essa mesmo. Pelo menos o Dorival não improvisa, né? Vai improvisar o Pará, mas como você lembrou, já jogou lá pelo lado esquerdo com a camisa do Santos, foi campeão e é uma alternativa muito viável. Isso é normal de acontecer. O técnico sempre tira um lateral de um lado e coloca do outro, não é novidade isso. Na sexta-feira, Calheiros, antes do clássico contra o Botafogo, eu estava fazendo o treino do Flamengo e o Dorival, em entrevista coletiva, elogiou o Rômulo. Falou, você trouxe essa informação aqui no Bom Dia, o Rômulo era um jogador que vinha crescendo durante as atividades, que ele ainda não tinha tido tempo para colocar o Rômulo para jogar. E antes do clássico contra o Botafogo, o William Arão passou mal. Ele vomitou no vestiário, não teve condições, ele jogou no sacrifício, e na minha opinião, que cobriu o jogo, o William Arão, inclusive, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Tem sido assim, né? A regularidade. E antes de começar, o William Arão, se era dúvida ou não, quem foi pro aquecimento foi o Diego e o Rômulo. Os dois foram pro aquecimento, caso o William Arão não tivesse condição. Então a gente trouxe essa informação no Bom Dia, inclusive, não seria uma surpresa se o Rômulo começasse de titular no time do Flamengo. Jogou apenas 11 vezes na temporada o Rômulo. A última vez foi contra o Fluminense exatamente um mês atrás. Olha aí. Não tem ritmo de jogo. Mas pelo que o Dorival elogiou ele em entrevista coletiva, que é um jogador que vem evoluindo, não me surpreenderia o Rômulo começando essa partida contra o Santos. O Facincani, mas uma pergunta também que chama atenção. O Pires da Mota, que chegou ao Flamengo até com certo status, jogador do São Lourenço, com passagem pela seleção do Paraguai. E agora, na ausência do William Arão, a gente cogita a volta do Rômulo, mas não se toca no assunto do Pires da Mota. Esse jogador está treinando. Qual a situação dele, hein, Facincani? Não, normal, Calheiros. A questão toda é mais por característica, né? O Dorival entende, por exemplo, que com a ausência do William Arão, ele pode soltar um pouquinho o Cuéllar para ser o segundo volante e prender mais o Rômulo, né? Para ser esse jogador que faz a cabeça de área, chamada primeira volância, vamos colocar assim como antigamente chamávamos, né? O primeiro volante, o cara mais de marcação. O Pires da Mota tem uma característica mais para ser um segundo volante, vamos dizer assim, seria até naturalmente o substituto do William Arão. Só que o Dorival enxerga que precisa um pouquinho mais de proteção em relação a esse setor, e o Rômulo, em diferença ao Pires da Mota, é um cara um pouco mais alto. Então, tem uma vantagem na bola aérea no que difere do jogador argentino. Boa. Facincani, por um acaso você viu o Diego Alves circulando por aí hoje, não? Olha, João, tô tentando observar lá de longe, ver se o Diego Alves está treinando, mas a princípio não, né? Lá os 3 goleiros apenas que fazem os trabalhos do Flamengo, portanto o Diego Alves não está entre os 3 goleiros do Flamengo ali atrás que estão fazendo atividade por enquanto, como vocês observam ali no gramado. A novidade mesmo no campo hoje, o Diego, que ontem não participou da atividade, que ali com a chuteira rosa ali tudo, né, motivo de um patrocinador agora que faz essa campanha de marketing na chuteira do Diego, é a novidade do Flamengo na atividade. Ô, Facincani, então, para a gente fechar aí por enquanto, como é que é a projeção que você tinha falado, hein, dessa diferença, dessa distância de pontos para o líder? Por exemplo, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, todo líder que chegou a essa condição foi campeão, com exceção uma vez. Em 2009, o Palmeiras, quando perdeu o título justamente para o Flamengo. Só que naquela ocasião, o Palmeiras dividia a liderança com o São Paulo com 58 pontos e o Flamengo era o quarto colocado com 54 pontos. Ou seja, era uma diferença de apenas 4 pontos. No caso, em 2009, né, para fazer esse comparativo, o Palmeiras estava já num momento de queda no campeonato. O Flamengo vinha numa ascensão e tinha até a coincidência de o jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Santos, o Flamengo venceu por 1-0, né? Então muita gente se apega nisso, uma diferença, o Flamengo conseguiu tirar tudo, só que todo mundo que chegou na 33ª rodada, exceção esse ano, acabou perdendo o título, e nunca uma diferença na 33ª rodada de 7 pontos mediante ao segundo colocado ou diante de algum adversário, essa diferença foi tirada. Portanto, é um fator aí que dificulta, né, essa missão do Flamengo de sonhar com o título nacional. Boa, Felipe Facincani. Olha, essa imagem é boa, hein? Agora o Diego foi ali para trás da bola, mas eu estava acompanhando.
o detalhe aí que trouxe o Facincani agora há pouco das chuteiras novas, né, do Diego. Você gostou, Paulo Lema? É uma chuteira rosa. Você mas aí em homenagem ao Outubro Rosa. Outubro Rosa. Já tem muita gente usando. Mas chama atenção, né? Porque a gente é do tempo que eu vou incluir. Né? Chuteira era preta e ponto final. Mas hoje em dia cada vez mais coloridas, né? E é uma maneira a mais de arrecadar, né? Essa turma Não, mas aí, olha, chama atenção para uma campanha muito importante e muito bacana, né? Que é a prevenção do câncer de mama. Agora estamos no Novembro Azul, tá aí, ó. que é a prevenção do câncer de próstata nos homens. Por exemplo. Chama a atenção também, né? Passou ali na imagem da pouco, né? Muda técnico, muda jogador, muda técnico, muda dirigente, muda não sei o que, bará. E o Denis, massagista. O Denis é o massagista do Flamengo. Agora, muitos anos de serviços prestados na seleção brasileira também. Uma informação, toalhinha no pescoço, final do mês o Flamengo inaugura um novo módulo profissional do futebol. Paulo Lima, rapidinho, se fala em reforços do Flamengo, o Flamengo precisa buscar lateral, precisa buscar volante. Você concorda que antes de contratar precisa fazer uma limpa nesse elenco? Aí tem muito jogador desgastado já? Mas deve ter uma barca pronta para sair, né? Deve ter uma barca pronta para sair. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Até porque vem uma nova administração, independentemente se vai seguir a situação ou se a oposição vai reverter aí essa, vamos dizer assim, essa até posição de liderança, a meu ver, né? De manutenção desse grupo do Bandeira de Melo, que também tem gente da oposição que fez parte desse grupo, não é novidade. Mas é evidente que o Flamengo vai passar por uma reformulação. Não acho que seja também uma debandada geral, mas de 4 a 5, acho que de 4 a 5, 6 jogadores, o Flamengo vai fazer uma não, a palavra não é uma limpa, né? Mas vai negociar, deixar o caminho. Tem gente voltando, o Muralha é um que está voltando para o Flamengo. Eu faço até essa leitura, final de temporada, você vira a entrevista, começa a valorizar um jogador que muitas vezes não está no plano para o próximo ano. Mas você tem que tirar ele do ostracismo e trazer para o foco de novo. Botar no estou mercado. me referindo sim ao Romulo. É a leitura que eu faço. Sim. Que de uma hora para outra, faltando 5 jogos para encerrar a temporada, você enxergar virtudes no jogador que está lá o ano inteiro sem dar nenhum resultado. Bom, tá aqui, ó, Ninho do Urubu, a gente volta pra lá. Se pintar qualquer novidade, Felipe Facincani está a postos e vai retornar ao Bom Dia Fox. A gente segue aqui com o Bom Dia falando de outros times. Vamos falar do Santos agora, né? Porque o Santos decepcionou no encerramento da rodada 33 do Campeonato Brasileiro, né? Você lembra, jogando no Pacaembu, o time foi surpreendido, derrotado pela Chapecoense. Mas nem deu tempo, hein, pro Peixe ficar se lamentando, não. Porque amanhã esse confronto contra o Flamengo, decisivo também para o Santos no Maracanã. E o time do Cuca, olha, a zaga está preocupando.